São 8h15. E o Ministério Público Federal promove nesta quarta-feira um seminário em São Paulo para discutir as mudanças climáticas e desastres ambientais. O objetivo do encontro é compartilhamento de estratégias para minimizar os efeitos das tragédias que devastaram o meio ambiente nos últimos tempos. Serão discutidos, por exemplo, o desmatamento da Amazônia e o derramamento de óleo no litoral do Nordeste. A reportagem é de Naama Nunes. Paralelamente à Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece em Madrid, na Espanha, a cidade de São Paulo será palco de um seminário que discutirá medidas para minimizar os efeitos das tragédias ambientais que aconteceram nos últimos anos no Brasil. O evento gratuito, promovido pelo Ministério Público Federal, contará com a presença do diplomata e ex-ministro do Meio Ambiente Rubens Recupero, a procuradora regional-chefe da Procuradoria Regional da República da Terceira Região, Rosane Cima Campiotto, e o jurista Paulo Afonso Leme Machado. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, ressaltou que o seminário na capital paulista terá como ponto de partida 2 temas principais. Esse evento, ele vem num momento oportuno, que é da conferência da COP25, que ocorre na Espanha, e ele traz 2 eixos principais. São os desastres ambientais que o Brasil vem sofrendo de forma reiterada, né, durante o ano de 2019, começando aí por Brumadinho, as queimadas da Amazônia, o derramamento do óleo no mar. E esses eventos, eles estão também no contexto de mudanças climáticas de alguma forma, porque você tem, com as mudanças climáticas, o acirramento de condições que podem propiciar novos desastres ambientais. Né? Então, o objetivo é fazer a discussão exatamente sobre esse ponto. O Brasil está preparado para enfrentar essas situações adversas, né? Para Yara Schaefer-Novel, professora sênior do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, o evento acontece em um momento oportuno, uma vez que o desmatamento expressivo na Amazônia e as consequências do derramamento de óleo na costa brasileira não podem cair no esquecimento. Esse evento organizado pelo Ministério Público Federal e pelo Conexão Água, né, onde todos esses fatores ambientais são extremamente importantes, e não deixar esfriar, né? Uma vez que parece que a mídia se desinteressou porque não tem mais óleo visível chegando às praias, e não se pode esquecer, o fogo da Amazônia apagou, mas as coisas foram queimadas, a floresta foi devastada, num índice nunca visto. A zona costeira do Nordeste, parte do Sudeste, tivemos esse impacto, e o impacto continua do óleo. As pessoas que foram afetadas pelos produtos tóxicos, ainda por anos, vão apresentar sequelas. E nós não podemos esquecer, haverá uma conexão direta com o evento que está sendo realizado em Madrid. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, o Brasil bateu o recorde do desmatamento na Amazônia desta década. Segundo o sistema de monitoramento PRODES, foram destruídos 9.762 km², um aumento de 29,5% em comparação com o ano anterior. O ambientalista Carlos Bocuí destaca que o Brasil está diante de um estado de desmantelamento dos órgãos de proteção e gestão participativa e, segundo ele, o enfraquecimento dessas ferramentas colaboram com o desmatamento ilegal no país. A posição do governo é uma posição, eu diria, no mínimo equivocada. Começa pelo fato do início da gestão Bolsonaro, quando o Sistema Nacional do Meio Ambiente ele foi objeto de desmantelamento. Esse departamento, que é que cuida das questões, por exemplo, vinculadas à questão da Amazônia, ele foi transferido para o Ministério da Agricultura. Então, quando uma atribuição vai para um determinado setor que tem uma outra competência, ela se vê isolada, né? E em função disso, ela deixa de trabalhar dentro do sistema ambiental, deixa de conversar com a FUNAI, deixa de conversar
com o Departamento de Clima, né, de Mudanças Climáticas, e aí essa transferência para competências de forma inadequada vai destruindo a capacidade do CISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, de funcionar como um sistema, de forma articulada, sinérgica, com competências e atribuições muito bem definidas, devem ser muito bem definidas. Então, esse foi o primeiro grande estrago que o governo fez. A professora Yara Schaifer também chama a atenção para os desmontes dos órgãos de proteção em curso pelo governo federal. Para ela, o Brasil vive um pesadelo. Eu considero todo esse movimento do governo federal algo muito terrivelmente orquestrado. Não é à toa que vieram alguns decretos já no mês de abril. Não é à toa que ainda no momento de constituir os ministérios, o Ministério do Meio Ambiente foi relegado à última categoria. O nosso ministro do Meio Ambiente parece mais ministro da Agricultura ou do Desmonte. Se nós tivéssemos criado um Ministério do Desmonte, o Salles seria o nosso ministro ideal. Estamos vivendo, eu diria, um inferno astral, no que não é nem o meio ambiente, é o meio social, é a cultura, é o meio ambiente, é a saúde, é a educação, é a segurança, está tudo ameaçado. É um susto, na realidade, um pesadelo. O seminário sobre mudanças climáticas acontece nesta quarta-feira na sede da Procuradoria-Geral da República da Terceira Região, localizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 2020, São Paulo, a partir das 9 horas da manhã. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.